Muito obrigado pelo convite que me foi feito pela organização deste workshop para participar neste tema e pela proposta que me foi feita e que eu intitulei Da Incerteza à Esperança, o problema da predestinação, da eleição. Aquilo que eu vos vou propor é um pouco a síntese do que tenho refletido nos últimos tempos sobre este tema, seguindo uma exposição, um percurso em 3 momentos. No primeiro momento, o problema, ou seja, a dificuldade que tem na história da teologia, e aqui nas intervenções anteriores, ontem e mesmo hoje, já foram focados alguns aspectos, que é o escolho entre a dupla predestinação ou a catástase universal. Portanto, em que há a dupla predestinação no sentido em que haveria já tudo decidido no plano de Deus para a salvação da perdição, ou então que tudo se resolveria numa catástase universal em que o sucesso final da história positivamente estaria garantido. No segundo momento é mostrar ou relevar que, em termos teológicos, ainda da ortodoxia teológica, a predestinação se aplica em rigor, tomando uma intuição de Santo Agostinho, aquilo que Deus prepara para os que se salvam, ficando sempre no mistério da ignorância humana, porque é que em todo caso nem todos se salvam, mesmo que se a vontade de Deus é que todos se salvem, e finalmente a prioridade ontológica do amor, ou seja, que o que nos precede é um amor de Deus pelo homem. Portanto, a única predestinação em rigor que existe é para o bem, isto é, Deus como o sumo bem para o qual todas as coisas foram feitas. Há um aspecto que ficou em aberto na minha conclusão, que dentro do caso há um mistério que está em suspenso e que seria necessário pensá-lo, e portanto, já depois de ter redigido o meu texto, tenho refletido sobre ele a partir de um documento de 1995 sobre a redenção da Comissão Teológica Internacional, que retoma a questão da tentação, da figura satânica e, por conseguinte, que coloca aí este mistério da liberdade, e os acontecimentos desta semana, de certa maneira, voltam a retomar esta questão do mistério da liberdade humana que este drama do avião que é despinado pelo piloto levanta a questão. Penso que, do meu ponto de vista, e a minha sensibilidade nos últimos dias, temos aqui um caso, uma situação que é muito mais interpeladora para toda a civilização ocidental do que as Torres Gêmeas de Nova Iorque. Realmente levanta a questão da tragédia clássica, da grandeza do homem, o que ele pode fazer, mas também da sua miséria, do que ele pode destruir. Levanta a questão. Penso que estamos aqui numa viagem da história sobre o drama da liberdade, predestinação, eleição, mas isto, o que é isto? Um cockpit que está defendido contra os terroristas e o terrorismo está lá dentro, que nos faz pensar numa afirmação de Jesus no Evangelho, quando diz: o reino de Deus está dentro de vós, mas também o reino de Satã que está no meio de vós. Pronto, depois destes acontecimentos, a minha conferência ficou, de certa maneira, inacabada. Bom, e agora vou ler o texto e depois podemos ver algumas outras coisas. Mas, como digo, é uma síntese do que tenho refletido nos últimos tempos. Então, o problema. O tema da eleição e da predestinação é uma das questões mais inquietantes em teologia. O problema foi pela primeira vez formulado por Santo Agostinho no debate em que se envolveu com os monges de Adrometo sobre a não perseverança final de um grande número, a partir do facto de que muitas crianças morrem sem batismo e muitos adultos também, pois o número dos batizados é muito inferior aos que o não receberam. Tendo em conta o dado da Escritura, segundo a qual o batismo é necessário para a salvação, como conciliar esta verificação com a afirmação de princípio da mesma Escritura
segundo a qual Deus quer a salvação de todos os homens. Este era o problema de Santo Agostinho no debate com os monges de Adrometo. Na obra De Correptione de Gratia, que ele escreve justamente neste contexto, Santo Agostinho tem a oportunidade de advertir que não há nenhum determinismo que mova o homem para o pecado e a perdição. Ele distingue dois tipos de graça. A graça dada a Adão, pela qual ele podia não pecar, e por isso não existe nenhum determinismo que anule a sua liberdade e o mova irresistivelmente para o pecado e para a perdição. O pecado resulta da liberdade e a manifestação prática de como o homem é livre, e é a manifestação prática de que o homem é livre. E a graça dada ao cristão um auxílio tão forte que faz com que o homem não possa pecar. Também aqui, a graça não anula a liberdade, mas como o auxílio que resulta do dom do Espírito de Cristo, transforma ou transfigura de tal modo a liberdade, que esta não seja outra coisa senão o bem, o sumo da liberdade, que é Deus. Neste sentido, podemos dizer que a graça transforma o livre-arbítrio, transformando o livre-arbítrio em libertas, em liberdade, que cumpre a sua vocação e missão, que é aderir ao bem, ao sumo bem que é Deus. É interessante que um outro grande padre da Igreja, São Gregório de Nazianzus, desenvolve este tema da liberdade com a grande capacidade do homem, ou faculdade do homem para o bem, e é só na sua relação com o bem que a liberdade então se diz e se realiza. Com esta distinção, o problema não fica de todo resolvido. Santo Agostinho vê a humanidade pós-adâmica como uma massa danada ou perdida, porque pelo pecado de Adão e os seus descendentes encontram-se, mesmo à nascença, fora do paraíso, exilados no mundo perdido. A história da salvação narra como Deus desta massa perdida tira alguns, deixando os outros, pois na realidade são muitos os que se perdem. A salvação não é um dado adquirido à partida. Então, porque é que Deus salva uns, toma alguns à sua conta e deixa os outros? Esta questão Santo Agostinho diz que não sabe responder. E depois dele as soluções procuradas não se desfizeram totalmente. Esta questão ocupou a atenção dos teólogos nos tempos modernos, tanto no campo católico como no campo protestante, e continua a inquietar ainda hoje a teologia. Há aqui um perturbador não saber. Não é fácil evitar os dois escolhos nos quais a teologia se vê envolvida nos tempos modernos e também nos tempos antigos. De um lado, a teoria da dupla predestinação, dividindo os homens em dois grupos bem distintos e definidos, dos que se salvam de um lado e dos que se perdem do outro, sendo estes grupos determinados pela vontade divina que escolhe uns e rejeita os outros, isto por um lado, ou escolhe uma apocatáscase universal em que todos se salvam, seja qual for o seu comportamento, levando até ao limite a vontade universal de salvação, de tal modo que poderia aplicar-se a este tema o que se diz a respeito da temática do mal. Ou Deus pode e não quer, ou quer e não pode. Do lado da escolha da dupla predestinação, podemos referir os seguintes ensaios. O mais conhecido foi o de Calvino, e da tradição calvinista até Karl Barth, que já foi aqui referido no plano, segundo o qual tudo contribui para a glória de Deus, tanto a salvação dos eleitos, como a perdição dos condenados. Pois uma manifesta a sua misericórdia, a outra a sua justiça. E posso citar algumas reflexões de Calvino. Nós dizemos, portanto, como a Escritura o mostra evidentemente, que Deus decretou uma vez, pelo seu conselho eterno e imutável, quais queria tomar para a salvação e quais queria dedicar à perdição. Nós dizemos que este conselho quanto aos eleitos é fundado na sua misericórdia, sem nenhuma consideração pela dignidade humana. Ao contrário, que a entrada da vida é fechada a todos aqueles que ele quer entregar à condenação, e que isto se faz pelo seu juízo, oculto e incompreensível, embora seja justo e equitável. Sobre a dupla predestinação escreve: há uma dupla espécie de vocação, porque há a vocação universal que está na pregação exterior do Evangelho, pelo qual o Senhor convida a si todos os homens indiferentemente, mesmo aqueles aos quais a propõe em odor de morte e por matéria de mais grave condenação. E ainda, chamamos predestinação ao conselho eterno de Deus, pelo qual determinou o que queria fazer de cada alma, porque não os criou todos da mesma condição, mas ordena uns para a vida eterna, os outros para a eterna condenação. Assim,
segundo o fim para o qual criou o homem, dizemos que o predestinou para a morte ou para a vida. Isto de Calvino. Tomada em abstrato, a posição de Calvino é a expressão mais radical do paradoxo, a que nos pode conduzir num determinado caminho do entendimento do mistério da predestinação, mas não foi o único. O mesmo paradoxo se encontra em Jansen, um autor já também do século XVII, que procurava, comentando Santo Agostinho, superar os seus impasses e acabou por agravá-los. De facto, a tomada da distinção agostiniana entre o auxílio dado a Adão, pelo qual ele podia não pecar, e o auxílio dado ao cristão, o qual, recebendo o Espírito de Cristo, não pode pecar, Jansen elabora a distinção entre graça suficiente e graça eficaz. Podendo o homem resistir à primeira, a graça suficiente, mas não podendo resistir à segunda, a graça eficaz. O impasse está em que não se sabe porque é que a uns Deus dá uma graça suficiente e a outros uma graça eficaz. E assim o escolho da dupla predestinação continua sem ser superado. Não foi mais feliz a solução de Molina, com a sua distinção subtil e inspirada em São Tomás de Aquino, sobre os diversos tipos de ciência em Deus e a sua teoria da ciência média. São Tomás distinguia em Deus dois tipos de ciência: uma ciência de visão, pela qual Deus conhece tudo o que foi, que é ou que poderá ser, e uma ciência de inteligência, pela qual Deus conhece tudo o que não foi, nem é, nem poderá ser. Isto é possível em Deus, porque Deus conhece tudo no plano da eternidade, na instantaneidade de quem abarca no instante a totalidade. Molina, estes dois tipos de conhecimento que fala São Tomás, acrescenta um terceiro modo de ciência em Deus, que ele designa como ciência média. Deus conhece como o homem poderá comportar-se se forem criadas determinadas circunstâncias. Então, sabendo da ciência média como é que o homem se vai comportar, cria essas circunstâncias de acordo com as quais o homem se comporta de um determinado modo. E o escolho do determinismo da liberdade mantém-se, pois fica por explicar porque é que Deus cria as tais condições favoráveis ao bem para uns e não para os outros. No século XX, Karl Barth, já foi aqui referido, deve-se a Karl Barth um dos ensaios mais ousados em procurar uma interpretação da eleição divina que não caísse na dupla predestinação, no sentido de Deus decidir quem se salva ou quem se perde, independentemente da participação de cada um no exercício da sua liberdade. E a solução foi operar uma redução ou concentração cristológica e eclesiológica deste tema, no sentido em que a eleição e a predestinação não dizem respeito ao sujeito humano, mas tudo se concentra em Cristo e na Igreja. E é nesta medida que o sujeito se salva ou se perde. No drama da predestinação, que se desenvolve em Cristo e na Igreja, o homem limita-se a ser um observador à distância de um drama que só indiretamente lhe diz respeito, pois tudo se passa em Cristo, que o representa e que faz tudo por ele, substituindo-o. É a noção de Stellvertretung. E na Igreja, a comunidade dos que contemplam o drama e envolvidos nele, são nele simultaneamente eleitos e rejeitados e finalmente eleitos. É uma superação dialética do tempo. A eleição predestinação, a eleição barra predestinação, é a pessoa mesma de Cristo, o qual é em si mesmo uma dupla predestinação. Nele, Deus diz o sim ao homem e reservou para si mesmo o não, ou seja, a reprovação, a condenação e a morte. Cristo carrega sobre si o pecado de todos, sofrendo a condenação, a morte e mesmo o inferno, como distinção infinita que a sua morte representa a respeito de Deus. Na cruz, operou-se uma permuta, quando Deus em Cristo escolheu a cruz, que estava reservada aos pecadores, fazendo dela o seu trono, sofrendo o que o homem devia sofrer. Nele, acontece a dupla predestinação, porque nele Deus oferece ao homem a bem-aventurança e a vida e reserva para si a morte e a condenação que pelo pecado o pecador merecia. Assim Deus é justo, porque rejeita o mal e o pecado, e misericordioso,
porque assume a morte e a condenação do pecador. No fundo, o que é rejeitado é o mal e o pecado, não o pecador, sendo aqueles dialeticamente assumidos e superados em Cristo. Em correspondência com a dupla predestinação, também a comunidade existe na dupla figura de Israel e da Igreja, sendo Israel a figura da lei e a Igreja a figura da misericórdia de Deus, embora nenhuma delas as tenha de um modo exclusivo. A única aliança abarca Israel e a Igreja. Israel opõe-se à escolha e é rejeitado, a Igreja é eleita, mas para a eleição compreende também o aspecto da rejeição que Deus tomou para si. Assim, na eleição, una-se e distingue-se ao mesmo tempo as duas imagens da comunidade. É neste contexto que Karl Barth enquadra a eleição do indivíduo. A eleição de Cristo e da comunidade oferece a possibilidade de entender a razão da predestinação, que é pura gratuidade. Não há, da parte do homem, nenhum mérito, mas apenas pura gratuidade da parte de Deus, que o elege e cujo destino se resolve em Cristo, mesmo na sua negatividade pecaminosa, que é em Cristo dialeticamente assumida e superada. A comunidade tem a missão de dar testemunho da eleição da graça de Deus, e se o ímpio escuta e acolhe esta mensagem, passa da vida do homem rejeitado à do eleito. Em última análise, crentes e descrentes, eleitos e não eleitos, testemunham todos a única graça de Deus. Uns são a expressão da eleição, os outros da rejeição que Ele tomou sobre si em Jesus Cristo. Uns e outros são irmãos em Cristo. As figuras de Abel e de Caim, Jacó e Esaú, São Paulo e Judas Iscariotes, bem como Israel e a Igreja, ilustram a relação recíproca entre eleição e rejeição. E por isso, a última análise, porque tudo é dialeticamente assumido e superado em Cristo, apenas o pecado é rejeitado e não o pecador. Tudo isto, porém, passa-se longe do homem. O drama da eleição e da destinação desenvolve-se exclusivamente a Deus. O papel do homem é o de simples espectador de uma ação que se passa diante dele, distante dele, longe dele, embora lhe diga de respeito. Temos assim este problema, no fundo, a posição de Karl Barth é ligada à pouca taxa universal. Porque tudo dialeticamente se resolve em Cristo, que é santo e regenerado. Ele diz mesmo, e Calvin diz mesmo que, e Karl Barth vai um pouco nessa direção, que na cruz Cristo sofreu os dores do inferno, a pena dos condenados. Baltazar, aqui neste ponto, é muito próximo de Barth, pelo menos assume um certo fidão na sua teologia do Mistério do Sábado Santo, vai um pouco nessa linha quando diz que o Verbo de Deus, na descida ao céu ou Hades, sofre a pena dá-me, que é a privação da visão de Deus. E é nesse momento da pena dá-me que ele se solidariza com os mortos na sua radical amorfia, mas nesse momento transforma a radical distância em proximidade e vence o pecado e a morte no campo da sua vitória. Portanto, já não é em Baltazar, já não é apenas na cruz que ele sofre as consequências máximas da humanidade, que é a desfiguração do rosto humano, compreende-se assim as Escrituras, mas vai mesmo ao fundo do abismo da distância no mistério do Sábado Santo. Ele, que sendo inocente e santo, solidariza-se com as consequências últimas do pecado do mundo, que é a segunda morte, que é a privação da visão de Deus. E ao mesmo tempo a supera, criando as condições de possibilidade para que quem está nele seja vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. O segundo ponto, a única predestinação para a salvação. Santo Agostinho, que formulou o problema, não conseguiu encontrar uma solução satisfatória e confessou, como aliás já disse há pouco, a sua ignorância. Há um não saber. Meglio ignorare respondio, não sei resolver. No que diz respeito à questão de se saber porque é que, querendo embora Deus a salvação de todos os homens, da massa de perdição só retira um relativamente pequeno número. No entanto, perante as fáceis soluções comunistas ou dualistas,
Santo Agostinho mantém-se na firme afirmação de que só existe a predestinação para a salvação, pois esta, a predestinação, e agora posso citar uma frase típica de Santo Agostinho, diz respeito aos bens que Deus prepara para os eleitos. Ec est predestinatio sanctorum nihil aliud, presciences scilicet et preparatio beneficiorum Dei, quibus certissima liberantur e cumque liberantur. Portanto, trata-se dos benefícios que Deus prepara para aqueles que se salvam. E esta é a única predestinação. O Concílio de Orange, no século VI, assume e consagra a doutrina de Santo Agostinho e declara formalmente que a predestinação se entende para a glória, não para a condenação, porque não há uma predestinação para o mal, o que repugna ao sentido da Igreja. São Tomás de Aquino é muito interessante. A doutrina de São Tomás, sobre este tema da eleição e predestinação, constitui-se na base de dois princípios: que o amor de Deus não é indiferente, mas pessoal, e manifesta-se concretamente no princípio de predileção, a partir do qual São Tomás explica a diferença qualitativa dos seres, ou seja, porque a causa de todas as coisas é a vontade de Deus, cuja bondade torna boas as coisas. Se umas são melhores do que as outras, é porque são mais amadas por Deus. Nenhum ser criado seria melhor do que outro se não fosse mais amado por Deus. E por isso, alguns são melhores, porque Deus os ama mais, de onde se segue que há mais os melhores. Podemos encontrar na Escritura a base para a formulação deste princípio de predileção no livro do Êxodo, quando Deus diz a Moisés que concede a sua benevolência a quem quiser e a sua misericórdia a quem for do seu agrado. A revelação agora recorre São Paulo quando pergunta: o que é que distingue, que tens que não tenhas recebido? Mas é evidente que este princípio de predileção em São Tomás só ajuda a compreender o que acontece nos que se salvam. Porque é que se salvam, mas não explica os que se perdem, nem a razão porque é que Deus permite que se percam, abandonados na sua condição. É o problema da relação entre a justiça e a misericórdia de Deus, que permanece na sua relação, um mistério que ultrapassa as nossas capacidades de entendimento. E, portanto, sobre este tema também São Tomás reconhece a sua ignorância. Porque é que, se é a bondade de Deus torna boas as coisas, porque é que uns são melhores que os outros porque são mais amados de Deus, mas como é que alguns se perdem? E por isso cá está o tema que fica em si num grande mistério. O Concílio Vaticano II, tomando esta tradição teológica, afirma que todos são, que a única vocação que existe é a vocação universal à santidade e, portanto, confirmando esta tese do magistério da Igreja, do sentido comum da Igreja, que repugnaria à santidade de Deus pensar-se que Deus escolheria alguns para se perder. O mistério permanece, porque é todo o caso. Alguns se perdem. Este é o drama da liberdade humana, que é tão misteriosa quanto a liberdade divina. E o drama desta semana mostra justamente isso. Último ponto: prioridade ontológica do amor benevolente de Deus. No texto de Romanos 9:11, encontramos alguns elementos que permitem uma nova leitura do tema da predestinação. Aí é possível recolher a anterioridade ontológica da graça a respeito da liberdade e ver a temática da predestinação não apenas no quadro geral da providência, mas mesmo esta no horizonte do tema da eleição. Eleição que vai configurar-se cristológica e eclesiologicamente. Isto permite superar os esquemas simples da consideração abstrata do decreto divino de uma teologia da eleição-rejeição, bem como evitar o escolho da dupla predestinação e o tema da apocatástase, que seria uma falsa segurança perante o desfecho da história, chance de sucesso, ou que não está garantido, até porque se ia recair na indiferença ou no cinismo da história. O drama da liberdade desta semana mostra claramente isso. Esta perspectiva teológica permite ver na predestinação, sobretudo, uma profissão de fé, um louvor de Deus na comunidade, peregrina da eternidade no meio das perseguições, das tentações do mundo. Acho que é um tema que devemos retomar. Eu tenho insistido nas últimas aulas aqui na faculdade a voltar ao tema da tentação satânica, do pedaço escatológico.
E o drama desta semana mostra justamente isso. A terrível tentação que pode passar por a cabeça de uma criatura. E por isso é que é interessante, isto é o complemento da minha reflexão, que na altura, quando eu desci, não tinha pensado, como é importante a oração do Pai Nosso, cuja única petição que nos diz respeito é ensinar-nos a pedir que Deus não nos leve à tentação e que nos liberte do maligno. Porque este é que é o drama. Não se pode pensar que o copiloto estivesse predestinado para se atirar. Foi um mistério da sua própria liberdade, que não só arrasta o próprio, como toda a sociedade. Nós temos aqui um tema, e penso que esta questão do avião, desta semana, vai mudar completamente a nossa compreensão do mundo. Vamos retomar os temas clássicos. A partir desta semana, tudo tem de ser pensado de uma forma diferente. Vamos ver se é possível. Não, nós, eu não estou dizendo os outros. Eu próprio desafio-me enormemente a pensar estas questões. O reino de Deus está no meio de nós, mas não é só o reino de Deus que está no meio de nós. Há também outro reino que está no meio de nós. E isto deve ser considerado. Este é o tema da tentação, do perasmo escatológico. Por isso, o ponto de partida da doutrina da predestinação é eclesiológico. A Igreja é, na verdade, o objeto de eleição da graça, que São Paulo traduz através da sua tão característica noção de mistério, onde é possível reconhecer as diversas dimensões pelas quais se entende a Igreja como comunidade escatológica eleita desde sempre em Deus, ou seja, a sua origem ou o seu fim, e a própria experiência histórica onde se vive o risco da liberdade na perseverança fiel no meio das provações. Não porque ela seja forte por si, mas porque recebe um espírito que a torna forte. É o tema que vamos celebrar na próxima semana. A Semana Santa é a semana em que nós celebramos a vitória sobre Satã. No domingo passado, na liturgia, acho que no domingo passado, o Evangelho dizia o episódio dos gregos que queriam ver Jesus. E Jesus a seguir diz assim: chegou a hora da glorificação do Filho do Homem, o príncipe das trevas vai ser expulso. E é interessante que aquela passagem do Evangelho de São João é o paralelo da Avenida Jesus Morto. E a Avenida Jesus Morto é o momento do perasmos escatológico, da luta entre ele e Satã, que enrada a sua filiação. E ele confia à Igreja o pneuma que a torna forte no meio das tentações. Isto é fundamental hoje. Porque nenhum de nós é melhor do que aquele piloto que se sobrevive abaixo. Nenhum de nós é melhor. Nós temos de pedir realmente que Deus nos livre de uma tentação semelhante, que me arrasta para a desgraça e que arrasta comigo os outros na mesma desgraça. É a tragédia. Temos aqui o tema da tragédia grega e o tema realmente, por excelência, do mistério pascal. E é interessante que Santo Agostinho, eu estou aqui a citar uma frase de Santo Agostinho, não me sei referir diretamente, Santo Agostinho vê a Igreja como aquela comunidade que percorre a história entre as tentações do mundo e as consolações de Deus. E é isso que torna a Igreja forte, não pela sua força, mas pelo pneuma que recebeu do curioso, na tarde da ressurreição. E este ponto de partida eclesiológico da eleição da destinação encontra a sua base e apoia em São Paulo, o qual vê a Igreja à luz do tema da calma, povo convocado por Deus. Na origem histórica e misteriosa do seu ser encontra-se um amor de predileção que nos precede, cá está esta precedência ontológica do amor. Em continuidade, mesmo se superando com o antigo Israel, a Igreja brota de uma história concreta, de uma ação de Deus que ama o seu povo, com amor de predileção e que por isso mesmo o constitui enquanto tal. Mas a gente sabe que na origem do mistério da Igreja está um amor que perdoa, porque os apóstolos e os primeiros discípulos são aqueles que fizeram a experiência de serem perdoados por todos. É interessante que no dia da Páscoa, diz o Evangelho de São João, diz: estavam os discípulos reunidos em casa com medo dos judeus. É interessante porque é o contraponto de Adão. Adão, quando pecou, escondeu-se. Os discípulos pecaram porque renegaram-se, escondem-se. Estão cheios de si próprios, da própria consciência. E a primeira palavra que o ressuscitado diz: a paz esteja convosco. E, portanto, dá-nos o seu Espírito, um Espírito que os renova interiormente, de tal modo que eles são testemunhas de alguém, porque muito foi amado e perdoado
dá testemunho desse amor que é mais forte que o pecado do mundo. E é essa força que resiste aos pedaços escatológicos. E se nós tivermos essa força, porque se a não tivermos, podemos fazer o mesmo que o piloto. Não é? Este é o dado da liberdade. É impressionante. Na origem histórica está, então, este amor de predileção. Mas esta eleição é feita em função de uma missão, que é justamente dar testemunho. A existência crente é marcada pelas tentações e pelas provas. É como uma corrida, uma luta ou um combate, onde a dimensão agónica da existência crente imortal, como muito bem entendia São Paulo. Tudo isto no risco da incerteza. Por isso é que eu intitulei este apontamento da incerteza à esperança. Está aqui escrito na existência crente um certo grau de risco e de incerteza que faz parte essencial da vivência da fé que não é visível. A vida do crente deve ser marcada não pelo medo, mas pela serena confiança de quem se sente amado, e por isso São Paulo ensina-nos que o tema da predestinação, eclesiologicamente enquadrado, deve ser vivido e querido como um canto de louvor e de fé. Mas a eleição como mistério da Igreja encontra a sua origem em Cristo, onde a configuração cristológica do próprio tema da eleição. Então a predestinação faz parte da doutrina da graça, como dizia Santo Agostinho, mas também da providência, que conduz a história do mal e que do mal retira o bem. Seguramente, e voltando de novo a este tema que a mim me está a ocupar desde o momento em que estou a dizer, sobretudo quando percebi, ou quando foi dito, que tinha sido o próprio piloto. Este momento obriga-nos a pensar. Há tragédias que obrigam a pensar, naturalmente envolvendo as vítimas deste acontecimento na misericórdia de Deus e do próprio. Obriga-nos a pensar. Deus retira do mal o bem. A doutrina da graça faz parte da doutrina sobre Deus, do mistério trinitário, cuja economia salvífica diz a autocomunicação numa eleição pessoal, uma relação pessoal com a Trindade, com Cristo no Espírito, e por isso deve configurar tanto trinitária como antropologicamente. A existência humana não se desenvolve num espaço neutro, mas sim num espaço que é envolvido pela graça, mas a tragédia de hoje, sim, a tragédia desta semana mostra que nós somos envolvidos por um espaço de graça que nos persegue, mas também por um mistério da iniquidade, que do mesmo modo nos persegue. A Comissão Teológica Internacional, nesse texto de 1995, diz, a certo passo, nós somos precedidos por uma história de amor que nos marca na criação e na redenção, mas há também um mistério, uma grandeza de negatividade na história que ultrapassa de longe a responsabilidade individual ou coletiva e da qual nós não podemos deduzir uma responsabilidade pessoal. E, por isso, eu digo aqui, no meu ensaio, que somos precedidos ontologicamente pelo bem, mas há também um mal que nos persegue, este mistério da iniquidade que fala São Paulo. E que é justamente esta figura que, nas Sagradas Escrituras, é representada pela serpente no texto dos Gênesis. E, curiosamente, os meus colegas exegetas secundarizam alguns, pelo menos algumas leituras exegéticas do texto, porque dizem que o tema não aparece depois de novo na Escritura, a não ser no Apocalipse. Ora, é engraçado que no princípio, no Gênesis e no fim, aparece a figura misteriosa da serpente que tenta o homem a partir de fora. Portanto, há algo que está exterior à própria liberdade humana. E por isso nós, neste tema, corremos o risco, se retirarmos esta figura misteriosa da serpente, que o Apocalipse interpreta usando outra linguagem, dizendo que é o dragão, é o demónio, é Satanás. Ou a figura de Satanás, que aparece, o provador que provoca no livro de Jó, e que reaparece no Novo Testamento, nos Evangelhos, muito particularmente, de uma forma muito forte, em São Lucas e em São João, do qual o próprio Judas aparece como
Ainda há dias alguém me perguntava qual é o papel de Judas. O papel de Judas é a figura satânica. É misteriosa esta figura. Isto São Lucas é claro. São Lucas diz no capítulo 22, versículo 3, a cidade de Có. Entrou nele Satanás e começa o processo da paixão. E São João diz a mesma coisa. Entrou nele Satanás e começou o processo da paixão, desta luta, este combate. E o drama, usando uma linguagem semelhante à linguagem de Baltazar, o drama da história da humanidade passa-se neste palco da história, em que não é apenas o protagonismo de Deus e do homem, mas há uma figura que quer o mal do homem, que é o acusador do homem e que Deus vem-se como defensor do homem. É interessante que no texto do Gênesis a serpente é amaldiçoada, o homem é castigado e protegido. De tal modo que Deus é o defensor do homem. No livro de João diz a mesma coisa: Deus, o meu libertador, o meu Goel, aquele que me defende. E por isso o drama da liberdade humana está envolvido nesta tensão dialética, que há algo que está anterior a nós e que nos pode dominar se não estivermos protegidos por aquele que nos defende, se nós deixarmos que ele nos defenda, porque ele é o nosso advogado e o nosso defensor. Mas Santo Agostinho percebia bem este drama, dizia: aquele que nos criou sem nós não nos salva sem nós. Portanto, este é o drama da liberdade que os acontecimentos recentes me têm feito pensar. Primeiro já no contexto da Comissão Teológica Internacional, e agora estes dramas, porque de outra forma, ou atribuímos à humanidade uma responsabilidade que ultrapassa os seus próprios atos, ou então atribuímos a Deus a responsabilidade. Por outras palavras, um pouco violentas, não há alternativa a não ser diabolizar o homem ou diabolizar Deus. Aqui há uns tempos atrás, e assim termino, se for depois o que dizer, mas ainda refletir um pouco sobre este tema. Aqui há uns anos atrás foi feito aqui um colóquio de filosofia sobre a Odisseia de Leibniz, a propósito de um aniversário, uma efeméride, sobre a publicação da Odisseia. É interessante que a genialidade de Leibniz ficou radicalmente prejudicada. Ele pretendia defender Deus, no fundo acusou-o, não é? Porque o melhor dos mundos possíveis, afinal a Odisseia de Leibniz acusa Deus, porque se algum mal existe no mundo é porque Deus não o pôde ultrapassar. E portanto o projeto de Leibniz ficou frustrado. A única possibilidade que é da Escritura é justamente esta figura que é livre. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e por Santo Tomás de Aquino, quando fala na questão do mal, diz: o mal é parasitário, disfarça-se de bem. Porque a essência metafísica da liberdade, seja ela das escrituras humanas como das escrituras angélicas, é o bem. Esta definição já está presente em Aristóteles. Néca Nicômaco, logo no início, Aristóteles começa assim: o homem deseja por natureza o bem. O bem é o princípio. São Jerônimo das Ianças diz: a liberdade diz em função do bem. Portanto, se alguma coisa que está mal se faz, é porque se parasita de bem. Isto é a tentação. A tentação, mesmo satânica, é justamente esta de transmutar de uma aparência de bem aquilo que no fundo é a destruição da própria dignidade do homem. E portanto esta questão da tentação, do mistério da liberdade, evitando os escolhos do determinismo, porque não há nenhum determinismo para o mal, mas que também não se esgota em si mesmo. É um tema que Santo Anselmo de Cantuária já percebia claramente isso. O homem é um ser finito, mas as consequências dos seus atos são infinitas, ultrapassam as suas. E pronto, o homem pode fazer mal, mas não pode recuperar. É o drama da liberdade, e por isso este tema
da tentação e da liberdade fica aqui em aberto. Tal como São Tomás, tal como Santo Agostinho, a liberdade humana é um mistério tão grande. Eu não sou capaz de explicar e de compreender. Muito obrigado pela vossa atenção.